Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Espero que estejam todos bem. É sempre motivo de renovada alegria podermos refletir sobre mais um tema à luz da doutrina espírita. Dessa vez estaremos conversando sobre fraternidade. Fraternidade corresponde à irmandade. Somos todos filhos da mesma natureza. Essa compreensão faz com que olhemos uns para os outros como irmãos, como tendo a mesma origem e a mesma destinação, portanto. Então, fraternidade significa convivência com aqueles que têm a mesma origem. Só que toda a criação da natureza, ela, de certa forma, constitui uma irmandade. Isso fez com que Francisco de Assis, ao seu tempo, se referisse ao Sol, à Lua, como irmão Sol, irmã Lua, a tudo que era da criação da natureza, como sendo seus irmãos. E portanto, se a natureza é a nossa mãe, não é? Devemos algum respeito a essa mãe. Toda vez que nós somos conclamados a respeitar mais a natureza, nada mais é do que respeitar a nossa origem, a respeitar a nossa casa, respeitar onde a gente teve origem física e onde nós vivemos. Por isso que viver em irmandade corresponde a ter no outro o nosso próximo. Dessa forma, a gente vê que desde os irracionais, o que um animal fazia, né, um predador faz para se apoderar da sua presa, a sua primeira iniciativa é isolá-lo do grupo. Isolado do grupo, a presa não tem muita escapatória. O grupo sabe disso, que uma vez no grupo ele está mais seguro. Talvez isso faça com que nós, até hoje, embora sejamos racionais já, nos sentimos mais seguros em algum grupo. A gente quer pertencer a algum grupo e isso nos dá uma certa segurança, enquanto que soltos, isolados, a gente não se sente seguro. Isso por si só já quer dizer que nós somos seres gregários, que nós temos essa interdependência, dependemos uns dos outros.
Vejam que não é só porque se não existir o agricultor, nós não teremos o alimento. Se não existir quem pense em fabricar isso ou aquilo, a gente não usufrui disso ou daquilo. Não é só isso. É mais compor a atmosfera psíquica. Nós nos sustentamos da atmosfera psíquica mantida por cada um de nós. Então vejam que as nossas ações individuais, elas repercutem no todo. E o todo influencia as nossas ações individuais. E vivemos nessa piscina fluídica, influenciando-a e sendo influenciados por ela. Por si só, essa realidade nos colocaria numa responsabilidade imensa de fazer a nossa parte bem feita, porque a nossa contribuição será para esse todo no qual estamos mergulhados. Então não existiria ações nossas que nos isentariam de responsabilidade perante o todo. Por isso é que Jesus nos conclama que amemo-nos como a gente ama o nosso próximo. Então, isso faz com que a gente olhe para o outro como nosso verdadeiro irmão. Mas não tem sido uma constante as nossas ações nesse sentido. Muito frequentemente, nós não nos damos conta que a gente chega a ser cruel no relacionamento com algumas pessoas, a não perdoarmos o mínimo deslize, a mínima maneira de ser, o modo das pessoas serem. Então, isso faz com que a gente esteja longe ainda de uma fraternidade, de uma irmandade, onde a gente é tolerante com as imperfeições do próximo, porque a gente já aprendeu a olhar para as suas imperfeições com auto-perdão, com autocompreensão, com autotolerância, porque estamos no caminho de vencermos-nos. Estamos percebendo que esse caminho de olhar para si mesmo e ter forças para construir virtudes que nos libertem, que nos coloquem aquém dos convites inferiores, faz com que a gente possa exercitar uma certa tolerância, uma certa caridade em relação aos demais irmãos, em relação àquilo que a gente acha que não está de conformidade com o nosso modo de entender, com o nosso entendimento, com o nosso pensamento. Então, isso faria com que nós nos sentíssemos diferentes, mas integrados, filho da mesma mãe natureza, filhos de Deus, originários do divino. Isso faria com que nós tivéssemos o mesmo valor diante da nossa origem. E aí nós não nos degladiaríamos tanto para que a gente se sobressaísse. Não haveria razão para querermos nos sobressair, a não ser o esforço que faríamos para sobrepor os obstáculos criados por nós mesmos para nos sentirmos melhores, mais libertos. O sacrifício seria no sentido de nos libertar das mazelas, dos equívocos, dos obstáculos que nos impedem de nos humanizarmos. O motivo pelo qual estamos na Terra não é outro a não ser nos humanizarmos. E uma vez humanizados, nós olharemos para o outro e olharemos para nós mesmos com essa compreensão da realidade. E aí, uma vez humanizados, nós teremos aprendido o que a escola Terra, o que a Mãe Terra terá para nos ensinar. E reencarnaríamos aqui como orientadores, não mais como necessitados de aqui aprender alguma coisa. Então, isso faz com que a gente entenda que nós estamos matriculados nessa situação, porque somos muito parecidos, estamos numa faixa de frequência de compreensão muito similar uns aos outros. Isso deveria fazer com que nós nos abraçássemos
como que nós nos juntássemos forças para superar as dificuldades individuais. Porque foi o Cristo que também nos recomendou isso, que a gente fosse como feixe de varas. Uma vara só é mais fácil de quebrar. Feixe de varas, que fôssemos mais fortes, portanto. Então, o Kardec, nesse sentido, num determinado momento pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? No Livro dos Espíritos, a questão 893. Conhecida por todos os estudiosos da doutrina espírita, é uma resposta muito conhecida. Mas eu vou repetir aqui para a gente explorar alguma coisa com relação à fraternidade. Dizem os espíritos orientadores da humanidade no Livro dos Espíritos, respondendo essa questão: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Bom, virtude, a gente sabe que vem do grego virtua, que significa força. Então os espíritos estariam dizendo: toda força tem seu mérito próprio, todo esforço tem seu mérito próprio. Toda força que leva a ter um hábito naquele sentido, dando um entendimento de virtude, tem o seu mérito próprio e tem por trás esforço, sacrifício. Porque todos os esforços, todas as virtudes indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas o que eu queria chegar na resposta está aqui. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então entra o próximo na necessidade da nossa felicidade. E a sublimidade da virtude está vinculada a esse sacrifício pelo interesse pessoal, a bem do próximo sem pensamento oculto. Então, isso deixa claro que a nossa felicidade, a nossa salvação, está em olhar para o próximo de uma outra forma. E em até chegar ao sacrifício do interesse pessoal a bem desse próximo. Mas como nós, em muitas oportunidades, temos sido, às vezes, cruéis com o nosso próximo, porque a gente não perdoa o mínimo deslize, deslizes esses que tanto mais nos incomodam, quanto mais a gente não os tem vencido em nós mesmos. Então, se uma simples autoanálise das nossas tendências, não para a gente ficar se julgando, se martirizando e se autoflagelando, não para isso, mas para olharmos para nós com mais lucidez, com mais auto-perdão, com mais vontade de vencer aquelas más tendências, aquele arrastamento dos maus pendores. Mas quando nós não temos consciência nem de que pensamentos passaram pela nossa mente durante o dia, não temos consciência nem naquele momento presente, por que é que a gente teve aquele comportamento, aquela resposta, por que a gente agiu daquela forma, o que está por trás disso, o que eu estou querendo alcançar, enfim, assim eu tenho a oportunidade de me conhecer melhor, assim eu tenho a oportunidade de olhar para mim de uma forma autoperdoável, de uma forma mais autotolerante, e com isso eu posso olhar para o outro da mesma forma. Posso saber que o outro está na mesma luta em que eu me encontro. Aí fica um pouco mais fácil de ser realmente tolerante, de ser realmente fraterno com o outro, porque aí sim eu me coloco no lugar do outro. Aí eu posso ter noção de o quanto o outro tem de se esforçar para poder se desvencilhar das amarras que construiu para si mesmo durante os milênios, por ignorância. Da mesma forma nós o fizemos. Então, termina essa resposta dessa questão assim: a mais meritória das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Na mais desinteressada
tolerância, indulgência, perdão das ofensas. Veja que isso está ligado ao nosso relacionamento com o outro. Por isso a fraternidade, essa irmandade. Por isso o outro tem essa importância. Ele não é só o nosso espelho. O quanto o outro tem de comportamento que nos incomodam, ele é o nosso espelho. Quanto mais nos incomoda todo o jeito dele viver, mais distante nós estamos por vencer as nossas complicações. Aquilo que a gente ainda teria por vencer aqui na Terra para nos humanizarmos. Quando a gente se humanizar, a gente não vai excluir ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Por mais que o comportamento desse alguém seja reprovável, nós não o excluiremos, porque nos sentiremos irmãos. Certo que não aprovaremos os atos de todos, claro que não. Mas daí até excluir, daí até ter um sentimento de repulsa, porque a criatura não pensa como nós pensamos, tem uma distância enorme. Porque uma vez em paz consigo mesmo, uma vez conquistando-se e sabendo qual o objetivo da vida na Terra, que é esse humanizar-se, nós estaremos em busca disso, caminhando nessa direção, nesse caminho, no relacionamento conosco mesmos, e aí isso extravasa nas nossas ações, no relacionamento com quem quer que seja, com aqueles que pensam igual a nós, com aqueles que não pensam como nós pensamos, com aqueles que não agem como nós agimos, porque nós não ficaremos assim. Numa única oportunidade na Terra, a gente, mesmo sem ter consciência, ganhamos muito em experiência. Imagine se a gente quisesse realmente mudar de hábito, quisesse realmente nos desenvolver a ponto de nos humanizarmos na Terra, a ponto de, quem sabe, mais algumas encarnações a gente já não necessitaria dessa Terra como uma escola que nos ainda ensina alguma coisa, porque já teríamos aprendido tudo que é possível aprender na Terra. Mas isso só será possível quando nós estivermos num estágio tal de humanização, quando nós olharmos uns para os outros com um sentimento de caridade, quando formos capazes do sacrifício do interesse pessoal a bem de quem quer que seja, quando a nossa benevolência, a nossa indulgência, o nosso perdão não excluir ninguém, absolutamente ninguém, por motivo algum, sem que isso nos ameace, né? Atualmente a gente acha que teria alguma ameaça se a gente passasse a olhar para todos como verdadeiros irmãos. Na verdade, não existe nenhuma ameaça. As pessoas não mudam porque a gente quer que elas mudem. A gente não muda nem dizendo que quer mudar, né? Empreender essas mudanças é empreender mudança de hábitos arraigados. E a gente muitas vezes justifica esses hábitos como sendo nós mesmos esses hábitos, né? A gente chega ao ponto de dizer: eu não sou muito paciente, eu não sou muito compreensivo, eu não sou muito tolerante. Está equivocado, né? Você não é um espírito imperfeito, você está um espírito imperfeito. E isso é diferente. Se a gente justifica que é um espírito imperfeito, a gente vai ficar mais tempo assim, porque a gente se faz a cama, como se diz no popular, né? A gente deita ali naquele buraco da cama, naquele sulco, e ali a gente se acomoda, falando: eu sou um espírito imperfeito, para lá, né? Está escrito lá que existem os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Então é melhor ficar nessa categoria pior aqui, porque daí ninguém me cobra nada, nem eu posso cobrar muita coisa de mim. Mas isso é perda de tempo, porque, segundo Santo Agostinho, a gente é exótico na Terra. Ele fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos espíritos exóticos na Terra. A gente não é do limo desse planeta. Então, somos seres muito inteligentes. Nós já poderíamos viver de uma forma
a ponto de nos humanizarmos, a ponto de olhar uns para os outros com outra força, com outra virtude. Já podíamos estar aquém dos arrastamentos dos maus pendores há muito tempo. Porque senão a gente não consegue ver justiça no cristianismo de 2000 e poucos anos. Pois é, mas a humanidade ficou como assim? Ia todo mundo para o inferno antes disso? Não. Não. Uma que a Terra não é o único planeta de iguais condições evolutivas que aqui existe. Existem inúmeros outros planetas, e é isso que os espíritos nos ensinam. Então, poder humanizar-se, poder sentir-se, olhar para a natureza como a nossa mãe, olhar para tudo na criação como irmãos, como filhos da mesma origem, é algo que exige que prestemos melhor atenção, que paremos para observar, que deixemos essa correria, essa velocidade que a nossa vida se transformou com os meios de comunicação atualmente, para baixar a tensão psíquica e ter oportunidades diárias, regulares, para baixar a tensão psíquica e voltar-se para a sua natureza espiritual, cultivar esse momento de paz, de menos velocidade das coisas, para poder juntar forças, energia e lucidez para dar conta da nossa existência na Terra, a ponto de a gente poder, no final da nossa existência, estarmos um pouquinho melhores do que a gente chegou aqui, mais confiantes, mais esperançosos, com mais força na alma, com mais brilho nos olhos. Então, esse é o objetivo da vida na Terra, humanizarmos-nos. Humanizados, constituiremos essa fraternidade, essa irmandade. Seremos um feixe de varas mais fortes do que individualmente. O Kardec, num outro momento, no livro... Eu vou voltar aqui, não vou ficar no livro Livro dos Espíritos ainda. Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu vou ficar só com a nota de Kardec dessa pergunta. Kardec diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Por isso que é um dos motivos pelo qual a gente reencarna. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do progresso. Deus conta conosco, somos co-criadores. Deus, porém, na sua sabedoria, diz Kardec na sua nota, quis que nessa mesma ação eles encontrassem, os espíritos, encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, Deus. Então, Deus precisa da ação dos seres corpóreos, que é necessário à marcha do universo. Então, somos nós que fazemos, desde uma ameba até pensando na Terra, até nós que estamos no topo da cadeia evolutiva, nós somos seres que a natureza conta conosco para que essa marcha do progresso ocorra. E juntamente com essa necessidade dos seres corpóreos, diz Kardec assim, Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação os espíritos encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, todos os seres os quais Deus conta para essa marcha do progresso, eles não só estão contribuindo para a marcha do progresso, mas eles também estão progredindo. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. E Kardec faz esse comentário depois da resposta em relação ao objetivo da encarnação na Terra. A necessidade de encarnarmos na Terra. Então veja aqui, se tudo se encadeia, nós somos interdependentes, os seres
filhos dessa natureza, são interdependentes, dependem uns dos outros. E ele termina dizendo, tudo é solidário na natureza. Então, qualquer movimento nosso, qualquer ação nossa repercute no todo. Veja que se falar ação física só, não, porque eu peguei aqui existe uma mensagem bastante longa na Revista Espírita de 1864, do Espírito Lázaro. Essa mensagem Kardec profere no dia 2 de novembro daquele ano, 1863, e em 64 sai essa mensagem. E ele intitulou de A Comunhão de Pensamentos. Vale a pena, ela é muito longa, mas eu só vou ler algumas frases aqui para a gente poder comentar com relação a essa repercussão do feixe de varas, a esse movimento individual que repercute no todo. Diz assim Kardec, o pensamento, Revista Espírita de novembro de 1864, o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. Ele é o que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, para dar essa importância para o espírito. Né? Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Nessa mesma mensagem, continuando aqui, chamando mais algum parágrafo, diz ele assim, a comunhão de pensamentos produz, assim, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É o que só o Espiritismo poderia dar a compreender. O homem o sente instintivamente, desde que procure as reuniões onde sabe que encontra essa comunhão. Então, veja que como seres gregários, a gente não procuramos estar com aqueles que pensam mais ou menos parecido com a gente, porque a gente instintivamente sabe que a comunhão de pensamento existe. Vamos ver como é que Kardec denomina essa comunhão de pensamentos. Nas reuniões homogêneas e simpáticas, adquire novas forças morais. Poder-se-ia dizer que aí recupera as perdas fluídicas que tem diariamente, pela radiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Olha que interessante. Ao nos juntarmos, reuniões homogêneas, simpáticas, as reuniões onde os pensamentos são na mesma direção, onde houver uma irmandade verdadeira, veja que ali a gente recupera forças que são perdidas diariamente, forças fluídicas que são perdidas diariamente pela irradiação do pensamento. Então, ali a gente se recupera da mesma maneira, se recupera fluidicamente, da mesma maneira que os alimentos nos fazem recuperar as perdas do corpo material. Então, vejam a importância de estarmos juntos, de nos reunirmos, de termos essa oportunidade de formar um feixe de varas em termos de pensamento. Olha a importância do pensamento. Eu não trouxe aqui, mas numa outra mensagem de dezembro de 68, Revista Espírita de dezembro de 68, procurem lá quando tiverem oportunidade, Kardec intitulou a mensagem lá de O Verdadeiro Recolhimento. E ele diz que a gente se sentiria envergonhado de ver o recolhimento dos espíritos em nossas reuniões espíritas, em nossas preces. Porque o recolhimento deles é tão sentido, é tão verdadeiro, enquanto que o nosso, como encarnado, nem sempre a gente está acompanhando as palavras das nossas preces, nem sempre a gente se encontra ali verdadeiramente presente naquele momento, dando a importância que tem aquele momento para a nossa alma, para a nossa realidade, dando a importância do outro estando conosco, porque a hora que uma ou mais pessoas estiverem ali, por que Jesus disse que ele estaria no meio de duas ou mais pessoas que se reunissem em nome dele? Porque reunidos em nome de Jesus, o nosso pensamento seria uníssono, teria uma força enorme.
Teria uma recuperação de forças fluídicas, da mesma forma, Kardec comparando assim, que tem os alimentos em relação à recuperação do corpo material. Então, daí a importância não só de estarmos juntos, mas estarmos juntos com aqueles que já entenderam isso, com aqueles que sabem que o cuidado individual ele vai fazer com que o todo reflita isso, e ele vai se beneficiar da irradiação desse todo, ele vai se refazer das suas perdas fluídicas, energéticas, muito mais do que se ele se mantivesse só. Vejam a importância da irmandade, a importância da fraternidade. Na mesma... a esses efeitos da comunhão, terminando essa mensagem da Revista Espírita de 64, a esses efeitos da comunhão de pensamentos, junta-se um outro que é a sua consequência natural e que importa não perder de vista. É o poder que adquire o pensamento ou a vontade pelo conjunto de pensamentos e vontades reunidas. Sendo a vontade uma força ativa, essa força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como a força muscular é multiplicada pelo número de braços. Então, é muito interessante essa importância do outro estar conosco. Nós podemos ver que um pequeno grupo fraternal é a família. Quanto mais a gente conseguir essa unidade de pensamento, nós teremos essa comunhão de pensamentos e fruiremos o resultado disso. Nós contribuímos, damos a nossa contribuição individual para que cada um melhore a seu nível de pensamento, para que a comunhão de pensamentos seja mais frutífera, para que o resultado coletivo seja mais benéfico, seja mais reparador, seja mais sustentador. E isso a gente sente no ambiente, na atmosfera do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Então é a somatória dos pensamentos, a comunhão de pensamentos do qual a gente pode usufruir, é resultado individual da contribuição de cada um de nós. E se nós tivermos essa noção de que o todo nos reflete e nos influencia, nós faremos um esforço a mais para que a nossa contribuição seja melhor. Não nos importaremos tanto com a contribuição que os outros estejam dando, mas nos importaremos mais com a nossa contribuição. Porque se ela for verdadeira, por si só, a gente já se sintoniza numa faixa de frequência capaz de nos beneficiar imediatamente, de nos libertar de pronto. Então, além disso, a gente não vai mais ter espaço na nossa mente, no nosso jeito de ser, nos nossos hábitos, para simplesmente cobrar do outro e nos colocarmos como vítimas da situação do planeta, da situação política e de tudo mais que nos encurrala, que parece que nos espreme. Veja que nós não olharemos mais dessa forma, porque estaremos no sentido, na direção de nos autolibertarmos disso. Aí a gente liberta também o nosso próximo de ser o nosso carrasco, que na verdade ele não é. Ele é o nosso instrumento de evolução, ele é o nosso espelho. Então, agradecer os obstáculos, as dificuldades, sem masoquismo, mas como quem olha, como degraus. É diferente, só assim a gente vai ter a oportunidade de se humanizar e olhar com compaixão para tudo aquilo que ainda não está da melhor forma possível, que ainda não reflete a vontade do Criador. Veja que, como Deus sabe de tudo, nós não precisaremos usar de justiça com as próprias mãos, porque Deus está presente em tudo. A gente começa a sossegar na medida em que a gente estiver cuidando das dificuldades que ainda se encontram na nossa intimidade. Então, primeiro amarmos-nos, primeiro descobrirmos-nos, primeiro estudarmos-nos para compreender as nossas tendências. E aí a gente começa
a perceber que os outros também têm tendências a vencer. E que ninguém irá trabalhar por aquelas tendências, senão cada um. Então isso faz com que a gente tenha verdadeira compaixão do próximo. Porque vamos entendendo o quanto de sacrifício, o quanto de esforço para enxergar tudo isso e para experienciar a coisas novas, para construir hábitos novos, libertadores, não é de graça, não será sem esforço, não será sem sacrifício. Então, a gente vai fazendo a nossa parte e nos ligando a Deus, vibrando para que as pessoas despertem o tanto que a gente já despertou e que tenham as forças que a gente está sentindo na alma para vencer os convites, os arrastamentos aos maus pendores que a gente construiu durante as nossas existências. Não é? Num outro momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado O Dever, de Lázaro, em Paris, 1863, diz assim, eu também só vou ler um parágrafo para a gente comentar. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro. E em seguida para com os outros. Então, o outro está sempre presente. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo, primeiro. Mas também para com os outros. Veja que o outro está sempre incluído. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Dever moral. Olha que interessante, né? Ele fez questão de separar o dever que as profissões impõem, aquilo que a gente faz para receber o salário no final do mês. Embora ali tenha muita coisa de moral ali também. Mas, fora aquilo que a gente faz para receber o salário, a gente tem inúmeras horas finais de semana que a gente se relaciona, que a gente olha para o outro. Com que fraternidade olhamos para o outro? Com que fraternidade nos movimentamos em relação ao outro? O quanto que estendemos a mão? O quanto que permitimos que o outro seja da forma que ele é? Porque a gente não consegue mudar o outro e nem é a nossa função. Deus não exigiria isso de nós. Porque Ele sabe que é impossível, você não muda ninguém. Você, no máximo, consegue desenvolver hábitos diferentes para você se apresentar de uma forma diferente, mais liberta, a ponto de você ter a oportunidade de se humanizar, de olhar para o outro como um ser humano, do jeito que ele é. Isso só cada um vai fazer por si. Aí, continuando nessa mensagem do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Dever, ele diz assim: o dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a sua vida, mas males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha só, o dever moral em relação a si mesmo e em relação ao próximo. O próximo está sempre incluído. Eu não posso deletar ninguém da minha relação, da minha existência. Não há como desistir de ninguém. Então, se o ato de amar, né, o homem tem de amar o dever, veja aqui, não é porque ele fica preservado de males, mas é porque isso confere o vigor necessário à sua existência. Ele se fortalece ao amar o dever, a ter disciplina do dever. Veja que a disciplina nos liberta, ela não nos escraviza. Quando a gente está repleto de ignorância, a gente até pensa que impor-se um certo dever, um certo sacrifício, que isso nos diminua. Não, pelo contrário. O dever nos liberta. O dever nos dá a
possibilidade de enxergar como é que as leis naturais funcionam e você se enquadra. Veja que simples, um exemplo tosco são as leis de trânsito. Se ninguém seguir as leis de trânsito, fica impossível o trânsito. Veja que conhecer as leis naturais faz com que a gente transite com liberdade, dando a oportunidade do outro. Veja que quando fecha o sinal, é a vez do outro. Quando abre o sinal, é a minha vez. Então, isso está estabelecido. Em um exemplo tosco, mas as leis naturais fazem com que a gente, as conhecendo, a gente sabe como caminhar, como existir, como ser feliz, como ser liberto e dar liberdade a todos que existam da forma como existam. Então, saber de tudo isso não é suficiente se a gente não agir conforme, se a gente não parar para pensar. Veja que tudo isso faria com que a gente se perguntasse assim, tá, e como? Tudo isso é muito bonito como conceito, como teoria. Ninguém duvida que tudo isso esteja certo. Mas e como empreender se eu não parar para aprender a prestar atenção, a fazer uma rastreabilidade? Isso foi recomendado já na questão 909, né, do Livro dos Espíritos. Que a gente, no final de cada dia, pudesse fazer um balanço da nossa existência, saber se algumas pessoas com os quais convivemos naquele dia teria alguma coisa de reclamar das nossas ações. Mas aí nós podemos ir além disso. Nós podemos pensar, por que é que eu agi daquela forma? Qual foi o pensamento que me visitou a mente naquele instante? O que eu deixei refletir na minha mente naquele momento que fez com que os meus atos fossem não os melhores em relação ao meu próximo? O que fez com que eu não agisse naquele momento com fraternidade, com sentimento de irmandade? Por que é a minha tendência para isso ou para aquilo? E essa reflexão fará com que eu me veja sinceramente e me coloque na posição de quem quer sobrepor aquele obstáculo meu, particular, íntimo, e dali em diante, no próximo momento, eu estarei mais desperto, eu estarei mais atento. Eu, com o tempo, fazendo esse exercício de autoconhecimento, de autorreflexão, de autobusca, eu consigo abrir um espaço na minha mente para ter mais equilíbrio. Eu construo o hábito de ser mais atento, mais feliz. Eu construo o hábito de entender que eu não só tenho o direito de ser feliz, como tenho o dever de ser feliz. O dever de ser harmônico, o dever de ser sereno, de buscar isso. Mas isso tudo sem tensão, porque como nós estamos no começo da nossa jornada de quem tem a razão, usa a razão, nós estamos engatinhando em tudo isso. Então que tudo isso não sirva para criar uma nova tensão, uma nova dificuldade, e nem sirva para a gente fazer de conta que já conquistou isso, que não será verdade. Isso não dará paz à alma. O que dará paz à alma é verdadeiramente a gente se olhar de frente, conhecer suas tendências, conhecer aquilo que ainda me deixa aqui na Terra de forma desumana muitas vezes, né? Às vezes somos cruéis, desumanos ainda em relação ao próximo. Se não somos de fato falando alguma coisa que não precisaria falar naquele tom, somos em pensamento. A gente julga, critica, julga e condena. Então, esses sentimentos não fazem com que a gente não seja esse feixe de varas de pensamentos capaz de constituir uma coletividade que, ao estar juntos pensando
como uma irmandade, como uma fraternidade, gera recursos fluídicos capazes de fazer com que todos se refaçam ali, né? Devem ser essas reuniões de espíritos mais evoluídos, ligados à Terra, que nem reencarnam, que nos mantém aqui, né? Recarregando as baterias, porque por nossa conta a gente estaria sempre em débito com essa energia capaz de nos manter de pé 24 horas por dia. Mas nós estamos aqui para aprender a fazer isso por nossa parte, por nossa vez, e passarmos a contribuir com o todo com um pouco mais de positividade. É esse o objetivo da vida na Terra, humanizarmos-nos a ponto de construirmos essa fraternidade, essa irmandade que se auto-perdoa, que perdoa uns aos outros, que tolera uns aos outros, que tem tolerância para consigo mesmo, que se perdoa e perdoa 70 vezes 7, que já não tem nada da natureza e do outro que constitua uma ameaça verdadeira, que sabe que quem está no leme é o Criador de tudo, e que o Criador de tudo sabe em que estágio está a sua criação. Então, resta-nos fazer a nossa parte para que possamos sair dessa encarnação contribuindo um pouco mais com essa fraternidade, com essa irmandade, e um pouco mais leves na alma, um pouco mais harmônicos, contribuindo mais, afinal de contas. Então, isso nos tornaria mais leves, nos faria com que constituíssemos um tijolo nessa construção da fraternidade de forma positiva e nos sentiríamos mais felizes, mais ancorados nessa realidade e continuarmos esse caminho até o ponto em que não mais precisaremos reencarnar na Terra obrigatoriamente. Só quando a nossa compaixão fizer com que a gente queira voltar aqui a título de gratidão a essa escola, para poder ajudar os irmãos que ainda aqui ficaram e que não ampliaram o seu entendimento, e nós já estaremos num estágio tal de felicidade que poderemos e que teremos muito a dar. Ainda aí, o outro representará ainda mais. Essa fraternidade se ampliou ainda mais, porque essa fraternidade agora representa todo o universo, não mais só a Terra, não mais só a Mãe Terra, a Mãe Natureza, mas o universo inteiro. Isso se amplia, e aí a felicidade na alma deve ser uma coisa indizível, né? É uma coisa indizível para nós, incompreensível ainda, mas dá para ter noção se a gente parar para pensar em algum momento interessante, em algum momento que fomos felizes, já dá para ter uma ideia do que é ser feliz, né? Aí eu lembro aqui de Helena Blavatsky, a filósofa russa, que ela, em um dos seus livros, ela recomenda que, ao acordarmos toda manhã, façamos o propósito de, ao abrirmos os olhos, buscarmos, né, um momento que representou a bondade divina em nossa existência, um momento em que fomos mais felizes, um dos momentos mais felizes, logo que abre os olhos. Segundo ela, isso fará com que, antes de a gente colocar a nossa mente nas preocupações que ficamos ruminando às vezes a noite inteira, porque não dormimos bem, dormimos com aquelas preocupações, a gente vai abrindo um espaço na nossa mente para os bons momentos, que eles existiram. Sempre, todos nós tivemos muitos bons momentos. Então diz ela que, ao abrirmos os olhos, se criarmos o hábito de buscarmos esse momento que representou a bondade divina, representou o quanto de felicidade, o quanto que a gente ficou leve, o quanto que aquilo representou de harmonia na nossa existência naquele momento, diz ela, mesmo que a gente não encontre, que alguém não tenha tido, né, o que é impossível,
Só o fato de você estar buscando naquele instante por 5 segundos, 10 segundos, você já deu uma oportunidade para a sua intimidade, para a sua mente ímpar. Com a continuidade disso, a gente vai ter esse espaço na mente o dia inteiro, diante dos momentos complicados. A gente sabe que existem momentos abençoados que já existiram e que depende de nós e que é possível. Veja, nós somos seres divinos. Não estamos aqui para a gente se desesperar, para a gente se complicar. Não, estamos aqui para nos humanizarmos. Não estamos aqui para excluir ninguém. Nós estamos aqui para olhar diferente, aprender a olhar diferente para nós mesmos e para toda a criação, toda a natureza, todos os nossos irmãos, todos os atos. Então, antes de reprovar, olhar como possível de ocorrer. Reprovar muitas coisas, mas sem dissentir, sem a gente julgar, condenar, sem a gente ter aquilo como uma verdadeira ameaça, porque não é. A ameaça mais próxima de nós mesmos é a nossa cegueira, a nossa ignorância. Essa é a maior ameaça. Isso faz com que a gente não enxergue a si mesmo, não enxergue suas tendências e não enxergue o caminho a trilhar. Então, olhar primeiro para nós, mas não deixar de olhar para o nosso próximo. Ele é tão importante quanto nós mesmos nesse todo coletivo. Que Deus nos abençoe e nos guarde em paz. Muito obrigado.